Eu vou ler o verso 45 e 46, e durante a exposição, nós faremos a leitura do restante. Temos uma montanha para subir de 59 versículos, mas não o subiremos de uma vez, vamos de sessão em sessão, buscando entender aquilo que Deus nos ensina acerca das leis da lepra. O capítulo 14 também faz parte dessa sessão, mas por motivos óbvios nós não leremos e não exporemos hoje, senão não sairíamos daqui tão cedo. Então ficaremos no capítulo 13, primeiramente o verso 45 e 46, que são versos chaves para entender este capítulo. Assim diz a palavra do nosso Deus: as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo! Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, é o teu povo aqui reunido para te adorar, ó Deus, engrandecer e exaltar o teu santo nome, para também nessa hora continuar ouvindo a instrução da tua palavra. É o teu povo, ó Deus, que carece de ser alimentado, fortalecido, nutrido, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. E a nossa oração, ó Deus, é que nessa hora, na mediação do teu Filho, na tua grande misericórdia, o Senhor tenha compaixão de nós e continue a falar ao nosso coração, a nos instruir, edificar, alimentar, fortalecer, ó Deus, mediante a palavra do Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Morte em vida. Nós temos exemplos e até uma brincadeira sobre esse negócio. Quem aqui nunca brincou de morto-vivo, né? Aquele negócio levanta, desce, morto-vivo, 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 não é verdade? Quando nós vemos um sujeito meio devagar assim, a gente costuma elogiá-lo, né? Dizendo, parece que está morto esse menino, mas ele está vivo, né? No reino animal, eu estava assistindo um dia desse, tem alguns animais que fingem que estão mortos, mas eles estão vivos, para poder enganar as suas presas. Esses são alguns exemplos, né, de como que morte em vida é um negócio que aparece nas brincadeiras, aparece ali quando a gente vai elogiar alguém que está meio devagar, meio sonolento, no reino animal também. Mas há uma morte em vida, e é disso que estes dois capítulos estão tratando, que ela é grave, ela é séria. Não é caso de brincadeira, não tem nada a ver com o reino animal e nem com elogios que fazemos a alguém devagar. Morte em vida tem a ver com a separação da comunhão com Deus. A pessoa está viva, mas ela não tem comunhão com Deus. É como se ela estivesse morta. Nesses dois capítulos que estão dentro daquela grande sessão que nós já estamos comentando há algum tempo com os irmãos, do capítulo 11 até o capítulo 15, em que Deus está tratando diversas leis a respeito da pureza, a respeito da necessidade de perfeição, de pureza para se aproximar da tenda do encontro, da tenda do tabernáculo, para ter comunhão com Deus, para poder oferecer sacrifícios ao Senhor. E aqui nós temos o caso da lepra, capítulo 13 e 14. A lepra, ela é conhecida atualmente como hanseníase também, e havia, espalhados pelo Brasil, especialmente na década de 1920 a 1980, os leprosários. Tinha um muito famoso no interior de São Paulo, em Itu, que era praticamente uma cidade, talvez alguns conhecem, já ouviram falar a respeito disso no passado, e ali as pessoas eram isoladas, por desconhecimento da doença e por não ter algum tipo de tratamento específico naquele período, mas com o avanço da medicina, isso foi sendo extinto no Brasil, embora alguns países também exista essa ideia de um lugar que isola as pessoas por causa do contágio ou por causa do desconhecimento da doença. Nós vamos ler aqui em vários momentos que Israel também havia os seus leprosários, que basicamente era ficar fora do arraial, ficar fora da área ali que envolvia as tribos de Israel. Só que antes de prosseguir, eu preciso te informar que a lepra que está sendo descrita aqui não tem nada a ver com a lepra que nós conhecemos, com a hanseníase. A lepra que está sendo descrita aqui, a palavra, né,
ela é uma tradução do grego do Antigo Testamento, e ela significa, na verdade, doenças de pele que formam escamas ou escamosas. E aí ficou essa palavra que hoje é conhecida como hanseníase. Mas a lepra que está sendo relatada aqui, ela tem a ver com psoríase, favo, leucoderma, eczema e outras doenças de pele de maneira geral, ligado a crescimento de fungos, como nós vamos ver mais adiante a questão das roupas, que crescia ali o que era chamado de lepra, mas que na verdade eram fungos, determinando assim o isolamento daquele leproso. Algumas das doenças que vão aparecer aqui, nem contagiosas parece que eram, mas o leproso tinha que ser isolado. E há algo importante aqui no texto que nós vamos ler daqui a pouco. Quem examinava a pessoa não era o médico, era o sumo sacerdote. Era ele que olhava e falava: olha, isso aqui é lepra, é doença da pele, e você precisa ficar isolado da comunidade, isolado da comunhão com Deus e com o povo. Então, é algo que para nós é estranho pela distância, né? Imagina, você chega, fala: pastor Márcio, eu estou com uma lesão aqui, vê se eu posso ir no culto hoje. Você ia falar: que coisa mais estranha. Mas era assim que Deus determinava o isolamento do convívio e da comunhão com Ele, aqueles que tinham alguma doença de pele. Mas por que Deus determinava o exame pelo sumo sacerdote e não por um médico? É aqui que está o X da questão. Porque a lepra ou as doenças de pele, elas tinham uma relação com questões espirituais. Elas apontavam ou elas representavam a pecaminosidade de maneira geral da humanidade. Como Deus é profundamente santo, nada impuro, nada imperfeito, deformado, poderia se aproximar da sua santa presença na tenda do tabernáculo. Não poderia se achegar a Ele. E este caso, como tantos outros que vão aparecer em Levítico, era uma aplicação de uma realidade física relacionada ao âmbito espiritual, estava relacionado à vida do povo com o seu Deus. E essa é uma grande lição para nós, irmãos. Deus, Ele é santo, 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 e o homem caído não pode se aproximar dEle por causa das nossas imperfeições, impurezas e deformidades. Não por questões de pele, mas pelas questões do nosso próprio coração, da nossa pecaminosidade, por causa das marcas do pecado que há em nós. E é por isso que o nosso relacionamento com Deus só é possível através de Jesus Cristo, aquele que é perfeito, é sem mácula, sem mancha nenhuma, o nosso Senhor e Salvador. Se Ele não mediar, se Ele não for o mediador eterno, nós jamais poderíamos ter comunhão com o Senhor, porque nós somos pecadores, não escravos mais do pecado, mas ainda somos pecadores na nossa caminhada aqui. Por isso o tema da mensagem nessa noite é morte em vida. E eu quero explicar essa morte em vida só no final, quando nós voltarmos ao verso 45 e 46. Eu quero caminhar com você nas sessões deste capítulo, entender algumas questões da época e finalizar com estas aplicações para a nossa vida. Então vamos de sessão em sessão aqui. A primeira delas é do verso 1 a 8, quando o Senhor vai tratar sobre manchas de pele, erupção cutânea, manchas que brilhavam. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará, o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça, esbranquiçada, e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula. O homem lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação,
outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É lepra. Então a questão aqui envolvia a profundidade da mancha. Se fosse algo profundo, é lepra, é doença de pele. 14 dias, essa quarentena era importante para que o sacerdote ou o sumo sacerdote examinasse se havia um crescimento desta enfermidade, e a declaração de imundo, como nós vimos nos capítulos anteriores, era a declaração de que ele estava cerimonialmente impuro para adorar a Deus, para se apresentar na tenda do tabernáculo em adoração ao Senhor e oferecer sacrifícios a Ele. A segunda sessão é do verso 9 ao 17. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação. Então, essa seção, a expressão carne viva é que diferencia as coisas. Carne viva é a ideia daquele lugar que fica com aquelas marcas de sangue, bem vivas na pele, avermelhado, com traços de sangue, algo dessa natureza. O sacerdote vai examiná-lo, se houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele, portanto o sacerdote o declarará imundo, não encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de toda na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até aos pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Algo que poderia se aproximar dessa descrição do verso 13 é o vitiligo. Então, se aquilo virasse uma espécie de vitiligo, o adorador seria considerado limpo, porque não havia mais carne viva nas suas manchas da pele. Verso 14, mas no dia em que aparecer nele carne viva, então se voltar essas marcas novamente, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote, e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, está limpo. Então perceba, é uma jornada. Se o negócio ficou vermelho, ali a pele, volta no sacerdote e vê se pode se apresentar diante de Deus em adoração. Porque Deus é santo, 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 e nenhuma imagem que represente o pecado de impureza, de deformidade, de manchas, podem se aproximar da comunhão com Ele. A terceira sessão é do verso 18 ao 28, e está relacionado à cicatrização da pele. Veja comigo. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tira vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote a examinará. Se ela parece mais funda do que a pele e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelo branco e não estiver ela mais funda do que a pele, porém baça, então o sacerdote o encerrará por 7 dias, para examinar se ela vai avançar ou não. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Então, essa parte é referente à cicatrização de uma úlcera que apareceu na pele da pessoa. O restante, até o verso 28, é quando alguém tem queimadura na pele. Quando houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca que tira vermelho ou branco, o sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais funda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem. É a praga de lepra. Então veja, pode ser que houve uma queimadura na pessoa e daquilo avançou para uma lepra, para uma mancha, para alguma erupção cutânea, que é caracterizado como a lepra, a doença de pele que não poderia a pessoa se apresentar diante de Deus em adoração. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelo branco na mancha lustrosa e ela não estiver mais funda que a pele, mas de cor baça, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se ela tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura.
Aqui há um padrão, irmãos, sendo repetido diversas vezes: profundidade, coloração dos pelos e extensão na pele. Tá? É sempre essas características que o sacerdote deveria avaliar, os critérios de avaliação que ele tinha na questão. Agora, a quarta seção é do verso 29 a 37, aí é a parte que me toca, né? A doença na barba, no cabelo da barba. Quando o homem, verso 29, ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Tinha é a palavra que aparece na Bíblia, na versão da Almeida Revista e Atualizada. Se você tem uma nova Almeida atualizada, é micose. Se você tem uma NVI, é sarna. Então, é algo relacionado a essas questões de doença de pele, uma erupção cutânea, algo nesse sentido. Tá? Então, por isso essa palavra tinha na ara é o nome usado aqui. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha ou da sarna, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga, se a tinha não se tiver espalhado, e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha, o sacerdote por mais 7 dias, para examinar, para ver se ela ia desenvolver ou não. Ao 7º dia ele examina novamente, se ela não se houver estendido na pele, não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem, este lavará suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo, está imundo. Mas, se a tinha, a seu ver, parou, e pelo preto cresceu nela, a tinha está sarada, ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. Então veja, esse mesmo procedimento dos casos anteriores, tá? Da avaliação dos 7 dias da caminhada aqui. A próxima sessão é uma breve sessão que fala a respeito de um espalhar ali que não contaminava, era pura essa mancha. Do verso 38 a 39. E quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote o examinará. Se na pele aparecerem manchas baças, brancas, é impigem branca, que brotou na pele, está limpo. É isso. É algo também relacionado, parecido com o que nós conhecemos como vitiligo hoje. Então a pessoa estaria limpa, é uma repetição do que ele já tinha falado anteriormente. A penúltima sessão, ela está relacionada com a calvície. Então os irmãos que são calvos aí, se estivessem lá, também seriam abordados nesse sentido. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca, que tira vermelho, é lepra, brotando na calva ou na antecalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso, aquele homem está imundo, o sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. Então, a calvície não era um problema, mas se desenvolvesse ali, a partir da calvície, alguma mancha na cabeça, no couro cabeludo, tinha esse exame também. Se fosse lepra, imundo, não poderia se apresentar diante do Senhor. Então veja, Deus está ilustrando com algo aqui físico na pessoa, para dizer para ela: eu sou santo, impureza não pode se aproximar de mim. Nada impuro pode se aproximar. A última sessão, nós vamos pular o verso 45, 46, vai do 47 até o 59, porque ali será tratado a respeito da lepra nas roupas, o equivalente ao mofo ou ao fungo. E aqui diz a palavra do Senhor: quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama. Urdidura é um tecido, e a trama é a junção de 2 tecidos, como o tricô que vocês conhecem hoje em dia. Então, se houver no tecido separado para fazer a roupa, aparecer mofo, aparecer fungo, ou depois de costurado, aparecer um mofo, aparecer um fungo ali, na urdidura e na trama,
seja de linho, seja de lã, ou em pele de animais, ou em qualquer obra de pele, se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é a praga de lepra. Tem que mostrar para o sacerdote também a sua roupa. O sacerdote vai examinar, vai encerrar também por 7 dias, que é o mesmo procedimento. Ao 7º dia ele vai ver se estendeu. Se estendeu, seja qual for a obra em que se empregue, é lepra maligna, isso é imundo. Vai ter que queimar aquela roupa, ou de linho, de lã, qualquer pele que se acha a praga, verso 52, pois é lepra maligna. Mas se examinar, se a praga não tiver espalhado na veste, ou em qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote vai ordenar que se lave aquilo em que havia praga. Mais 7 dias, o sacerdote examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, então está imunda, com fogo a queimarás. É lepra roedora, seja no avesso ou no direito. Lepra roedora é a ideia de algo que causa corrosão no tecido, algo que destrói o tecido e deve ser queimado. Agora, o verso 56, se tornou baça, se lavou e ficou sem cor, ficou ali somente aquela marca, aquela mancha leve, você rasgaria a veste, rasga a veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a praga ainda aparecer, é lepra que se espalha, então tem que queimar essa roupa, mas a veste, quer na urdidura, na trama, ou qualquer coisa de pele, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez, e será limpa. E aí a conclusão, esta é a lei da praga, da lepra, da veste, da lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de peles, para se poder declará-las limpas ou imundas. Então, observe aqui as minúcias, inclusive nas roupas, para se apresentar diante de Deus em adoração. E eu te pergunto, é possível nós nos apresentarmos diante de Deus de qualquer maneira para adorá-lo? Não é possível. Se não for pelos méritos de Cristo, nós não poderemos adorar ao Senhor. Qual que é a motivação disso tudo aqui? Uma leitura pesada, estranha para nós, coisas que parecem não fazer sentido para nós. Qual que é o sentido disso tudo? É que a santidade de Deus não se mistura com uma mínima impureza, com um mínimo resquício de imperfeição daquilo que representa o pecado. É por isso. E aí o verso 45 e 46 nos mostram por quê que aquele que tinha que ser separado do arraial, ele vivia uma verdadeira morte na sua vida. Volte comigo para o verso 45 e 46 agora. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas. Seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo! Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Rasgar as vestes, desgrenhar os seus cabelos, cobrir o bigode e declarar imundo, imundo, era sinal de luto. Aliás, só cobrir o bigode, né? A declaração de imundo, imundo, quem estava fora do arraial deveria gritar isso para os outros, para que eles não encostassem nele e se contaminassem também. Então, essas coisas que o adorador tinha que fazer quando estava fora do arraial, eram demonstrações de luto, porque estar fora do arraial, habitar só, viver de modo isolado, era como se ele tivesse morto. Só a ideia do isolamento na antiguidade já era uma ideia de morte, a ideia de comunidade, de viver em união, de viver uns com os outros, era algo muito importante para aquela realidade, como é para nós também. Mas para o israelita, ficar fora do arraial, ficar de onde estava a tenda do tabernáculo, era mais do que isso.
representava ser maldito de Deus, representava perder todas as bênçãos da aliança, que ele poderia experimentar, viver visivelmente, dentro do pacto, naquele momento da história redentora, porque tudo acontecia em torno da tenda do tabernáculo. Era ali que Deus manifestava a sua presença, era ali que a Shekinah de Deus se manifestava, e o adorador via de longe o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, uma vez por ano, para levar a oferta de sacrifício ao Senhor. A comunidade de Israel vivia isso, e o adorador podia se apresentar de manhã e de tarde, as suas ofertas de gratidão, de confissão, de louvor, de consagração ao Senhor, e os sacerdotes pegavam o seu animal, o sacrificavam, derramavam o sangue na base do altar, queimavam e as fumaças subia, e Deus aceitava a adoração. Tudo isso, aquele que estava fora do arraial, estava privado. Para ele é como se fosse estar morto, ainda que ele estivesse vivo, ainda que ele estivesse respirando, para ele era como se fosse morte. Aí você pode dizer para mim, mas era temporário. Não necessariamente, diferente do fluxo de sangue da mulher que nós vimos no sermão passado, que de fato havia um tempo determinado, 40 dias se nasceu um menino, 80 dias se nasceu uma menina, tempo determinado. Aqui não. O texto diz, enquanto ele estiver com a lepra, ele fica fora do arraial. E se ele nunca mais fosse curado? E se aquela praga de lepra nunca mais saísse dele, aquela pessoa viveria o resto da vida fora do arraial, como alguém que estava morto, porque ele não participava das bênçãos pactuais que eram realizadas em torno da tenda do tabernáculo. Ele não vivia, ele não experimentava aquelas bênçãos. Nós lemos na liturgia um texto que fala de leprosos que viviam fora de Jerusalém. Nós vemos um episódio no livro dos Reis, em que os leprosos estão na porta da cidade, porque não pode entrar. É considerado imundo, é considerado contagioso, é algo que a pessoa não pode conviver com a sociedade. Ele estava vivo, mas se ele estava fora do arraial, ele não experienciava as realidades do pacto na sua vida. E por que disso tudo? Porque Deus, que é santo, não pode conviver com o impuro, com a imperfeição. Eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem te levando a pensar em como isso aqui exalta a magnífica obra de salvação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Jesus Cristo, Ele é o único que é mediador entre Deus e os homens, Ele é o único que é perfeito, sem mácula, sem defeito, que se fez pecador, foi reputado como impuro, como maldito de Deus, para que nós pudéssemos entrar em comunhão com Deus. Ou usando as palavras do texto, entrar no arraial de Deus e participar plenamente de todos os benefícios pactuais que nós temos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos nos lembrar disso. Nós nunca podemos nos esquecer de que é o Senhor Jesus Cristo que nos traz de volta para o arraial. É Ele que nos purifica, é Ele que nos declara limpo, purificados. Porque todo aquele que é impuro, e aqui a impureza, a lepra, representando o pecado, e mais uma vez, não um pecado específico de alguém, mas a pecaminosidade, porque nós caímos em Adão, aquele que nos representou primeiro. Todo aquele que nasceu em Adão, se não nascer em Cristo, não está puro, e não pode se apresentar diante de Deus. Nós vemos que leprosos ficam fora do arraial, impuros ficam fora do arraial. Se não for o mediador, o perfeito, o puro, nós jamais entraríamos em comunhão com o Senhor. E veja como que Deus, Ele inverte as coisas da nova aliança, porque quando nós lemos Hebreus capítulo 13, verso 12, diz assim: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério, o seu desprezo, a sua vergonha, a sua humilhação. Então, na nova aliança, nós podemos sair fora do arraial, porque o nosso Salvador está lá, declarando que nós somos limpos, que nós somos purificados. É através de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que sai fora do arraial, lugar de morte de malfeitores, de ladrões, de pessoas más. Ele se colocou no lugar de cada um de nós, como malfeitor, como mau, como impuro, fora do arraial, fora de Jerusalém. Para quê?
para purificar um povo para si, para santificar um povo para si. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, lepra, separado da comunhão, nós olhamos para a nova aliança em Jesus Cristo. Saiamos, pois, fora do arraial, levando a sua vergonha, o seu vitupério. Aquele que foi considerado imundo, escória, pária, é através dele, Jesus Cristo, que nós somos declarados limpos. É Jesus que declara na sua vida, na sua morte, aliás, vida. Porque a Escritura diz que todos aqueles que estão firmados no primeiro Adão estão mortos em seus delitos e pecados. E somente Jesus pode declarar vida na nossa morte. Então, se nós não formos a Cristo, receberemos a sentença perpétua de imundo. Se você não se entregar a Cristo, você jamais terá comunhão com o Senhor. Se você não for a Cristo, você viverá a morte aqui e agora, e uma morte eterna, uma separação eterna da comunhão com o Senhor. Então eu apelo à sua consciência, vá até Cristo, entregue a sua vida a Ele. Só Ele pode purificar a sua vida, porque você está manchado pelo pecado, pela lepra do pecado, e você só pode ser limpo, só pode viver uma vida eterna de comunhão com o Senhor, através de Jesus, através daquele que te purifica, te apresenta sem mácula a Deus o Pai. E se você já foi até Cristo, você precisa se lembrar continuamente, e você precisa se alegrar continuamente, com o fato de que, ainda que os seus pecados te façam sair fora do arraial, lá você encontrará o mediador, lá você encontrará aquele que te purifica, e de lá você não precisará se cobrir de luto e declarar imundo, imundo, mas você deverá se vestir das vestes de alegria da salvação em Jesus, e declarar ou receber a declaração, limpo, limpo, purificado, purificado, porque é isso que Cristo Jesus fez na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.